Estamos recebendo aqui nos estúdios a nossa querida, ela que sempre traz uma pauta excepcional, né? Ela é analista comportamental e vem falar conosco mais uma vez. Patrícia Rossi, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco mais uma semana. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência que vem nos acompanhando fielmente e por conta disso nós já nos tornamos uma grande família, né? É sempre um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês às terças-feiras. Bom, hoje eu tenho, inclusive, a ajuda de Gabriela De Ângelo para a gente falar sobre esse tema, que hoje nós vamos falar sobre escuta seletiva. Pois é. Te pergunto, o que é isso, Paty? Já vamos começar com um exemplo, porque vamos acho lá. que o exemplo ele traz algo assim que desperta a gente. Léo, você já se viu em alguma situação onde você passou todas as informações, falou de forma pausada, de forma objetiva, tirou todas as dúvidas e a pessoa não entendeu o que você estava falando? Sim. Acontece com frequência. Causou aquele rebuliço, Sim. né? Isso é a escuta seletiva. O que acontece? A pessoa, ela tem o hábito de só ouvir aquilo que lhe interessa. Então, você passa toda a mensagem de forma clara, de forma objetiva, tira todas as dúvidas, mas ela, a partir do momento que você começou a falar algo que não é do interesse dela ou que não está alinhado às crenças dela, ela imediatamente para de te escutar, para de te ouvir, ela não te ouve mais. Não é mais interessante para ela. E entenda, isso não é feito de forma voluntária, isso acontece de forma automática, a pessoa nem percebe que está fazendo aquilo. E aí pode causar alguns problemas, a maioria dos problemas que a gente enfrenta hoje, seja nos relacionamentos pessoais ou profissionais, ele está diretamente ligada à escuta seletiva. Ou seja, a pessoa, ela escuta aquilo que ela quer e faz aquilo que ela entende que escutou, que ouviu, né? Então, chama-se escuta seletiva e causa muitos problemas. E, Paty, essa escuta seletiva, ela sempre, como posso dizer, ela sempre vai ter esse teor negativo ou ela pode ter um lado funcional da coisa? Vai ser muito difícil ela ter um lado funcional. Vamos entender o que é o ouvir e o que é escutar. O porquê que se chama escuta seletiva. Tive uma conversa sobre essa com o Murilo esses dias. Porque ouvir, gente, ouvir é fisiológico, né? Faz parte dos nossos 5 sentidos. E como falar, ouvir. Ouvir, você ouve, ó, nós temos vários ruídos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Tem um barulho do ar-condicionado, tem um barulho do teclado, tem a minha voz. Isso nós estamos ouvindo. Agora, a escuta, ela exige muito mais. O ouvir não necessita da parte cognitiva, necessariamente. Mas o escutar, ele exige a sua parte cognitiva. Você tem que prestar atenção, você precisa interagir. Então, ele exige de você a tua parte cognitiva, principalmente prestar atenção. Então, é diferente. Então, não tem como sair algo positivo de uma escuta seletiva. É muito difícil, a menos que vocês estejam alinhados no mesmo propósito, vocês compartilhem a mesma crença, aí tudo bem, porque o nosso cérebro, ele tem algo que é chamado assim, viés de confirmação. O que é esse viés de confirmação? Quando você começa a falar, ele vai ouvir somente, ele só vai escutar somente aquilo que lhe é conhecido, que faz parte das crenças dele. Então, tudo que não faz parte, que não lhe é conhecido e não faz parte da sua crença, ele tende a deletar, a não prestar atenção. Então, se vocês estão alinhados aí no mesmo propósito, se vocês têm o mesmo nível de crenças, né, têm as mesmas crenças, têm o mesmo estilo de criação, aí pode acontecer que uma escuta seletiva pode funcionar, né? É sempre negativa? Nem sempre, mas a grande maioria das vezes ela vai ser negativa, sim. Porque a pessoa vai falar algo e você não vai conseguir escutar o que ela realmente está tentando te dizer.
né? Porque você vai usar o seu processo de crença entre os julgamentos, né? É muito comum você estar conversando com uma pessoa, de repente ela está prestando atenção, você percebe que em determinado momento da conversa ela se desconecta, você percebe que ela não está mais prestando atenção. Por quê? Porque de repente você está falando algo que não está alinhado ao processo de crenças dela, ou que não está alinhado àquilo que ela conhece, né? Então ela se desliga, ela está ali, ela está te ouvindo, olhando para você. Está te ouvindo, ela só não está te escutando. Aí acontece muito. Aí você pergunta, você ouviu o que eu falei? Ou você escutou o que eu falei? Sim, repete. A pessoa fica olhando para você assim, porque ela não fez isso. É involuntário. Léo me faz essa pegadinha sempre. É involuntário. Então, entende que nem sempre o processo, ele é um mecanismo emocional, mas também é um mecanismo de defesa. E também, muitas vezes, ele é um processo neurológico. Então, por isso que a gente precisa ter uma escuta ativa e não uma escuta seletiva. Agora, você me falou que essas questões sempre envolvem crenças, né? Crenças. Nós não estamos falando aqui de religiões ou coisa do tipo. Importante. Crenças, aqui nós estamos falando daquilo que você realmente acredita que é importante ou não para a sua vida. Qual o ambiente que isso mais acontece, Paty? No ambiente familiar, no relacionamento, na profissão? Existe uma área em que isso mais aconteça? Léo, deixa eu até desmistificar. Você falou da questão de crença, né? Uhum. Você deixou claro que não está relacionado ao processo religioso. Crença é a nossa visão de mundo, é a forma com que você foi educado. Então, a forma com que você foi educado te montou o seu processo cognitivo que você vai usar no processo de escuta. Né? Isso é bem bacana deixar isso bem claro. Não tem necessariamente um local. Normalmente é o local que você passa mais tempo. E normalmente qual que é o local que você passa mais tempo? Dentro do seu ambiente profissional. Sim. Então, sabe aquela pessoa que às vezes você classifica ela de uma pessoa desatenta, desligada, uma pessoa que não é boa de conversa, uma pessoa que não está nem aí com aquilo que você está falando? Às vezes ela pratica a escuta seletiva e ela nem percebe. Às vezes vale muito a pena você dar um toque na pessoa. Você observou que você está usando um processo da escuta seletiva? O que é escuta seletiva? A nossa conversa não está alinhada, porque nem sempre a gente está falando das mesmas, nós temos as mesmas visões de mundo. E numa discussão é muito comum isso. E discussão, entenda, não é um bate-boca. Discussão é quando você tem opiniões divergentes e que você vai aí fazer uma troca de ideia. Normalmente, a pessoa que tem esse hábito da prática da escuta seletiva, você vai observar que ela vai desligar, ela desliga. Você está ali tentando trazer um ponto de vista diferente, mas ela desligou. E isso acontece porque é um mecanismo de defesa, né? Ela não percebe, ela está no automático, mas é também um mecanismo de defesa, onde a pessoa ela se sente mais confortável naquilo que ela conhece, trabalhando dentro do que é a visão de mundo dela, ou porque ela não quer ser criticada, ou porque ela não quer mudar de ideia, ou porque ela não quer se sentir desconfortável. Então, também é um mecanismo de defesa. E, Paty, existe como a gente diferenciar, como a gente identificar quando a pessoa possui essa escuta seletiva ou ela simplesmente se distraiu? Só isso? Existe uma diferença? Tem alguns... o que eu costumo dizer é, quando você conhece a pessoa, você conhece os comportamentos que a pessoa tem. Quando você conhece os comportamentos, lembra que eu sempre vivo falando, as pessoas elas dão sinais de quem ela é. Sim. Quando a gente está atenta aos sinais que ela tá nos mandando, a gente consegue saber se ela está na escuta seletiva ou se é involuntário. Sem contar também que nós temos um conjunto que denuncia isso, que são as nossas expressões faciais e o nosso gestual, que é a nossa comunicação não verbal. Muito bem, Léo, lembrou a palavra. É a nossa comunicação não verbal. A nossa comunicação não verbal, ela deixa muito clara se você está fazendo isso de forma proposital, né? Fica atenta aos sinais. Certo. Agora, Paty, existe, por exemplo, a pessoa que é flagrada nessa questão da escuta seletiva. Alguém deu um toque para ela, não tá legal, nós não estamos conseguindo chegar
num consenso e tal. Existe um tratamento, vamos assim dizer, para essa pessoa começar a praticar uma escuta mais ativa Sim. na vida dela? Você falou tudo, uma escuta ativa. Tem sim, Léo. O lado bom de tudo isso é que a escuta seletiva, ela com um treinamento, com ferramentas adequadas, você pode mudar de uma escuta seletiva para uma escuta ativa. Então, é extremamente treinável. E se você observa que você, de vez em quando... como é que eu falo? Se desliga, viaja na maionese, porque a gente usa muito essa expressão. A pessoa está falando, está viajando na maionese lá e você não dá nem atenção. Então, se você se flagra fazendo muito isso, seria bacana você entrar dentro do processo da escuta ativa e não da escuta seletiva. E tem várias ferramentas para você trabalhar isso, Léo. Tá, e esse caminho ajudaria, por exemplo... Na sua área de trabalho, ajudaria essas pessoas a encontrarem esse caminho, Paty? Sim, Léo, eu trabalho dentro do meu espaço, dentro do consultório, uma coisa que eu mais faço, que eu pratico, é escuta ativa. Tá. Eu saí do processo da escuta seletiva para entrar no processo da escuta ativa. Porque você imagina uma terapeuta trabalhando com uma escuta seletiva. Não funciona. Não teria resultado nenhum, né? Então, você tem que ter uma escuta ativa. Então, eu treinei a minha escuta seletiva para ser uma escuta ativa. De que forma? Tem algumas ferramentas aqui. Eu trouxe 5 ferramentas bem bacanas. Por exemplo, a autopercepção. A autopercepção ela é muito bacana. E dentro da autopercepção você faz 2 perguntas. A primeira, eu estou escutando para entender o que a pessoa está falando ou estou escutando para responder? Que tem isso, enquanto a pessoa está falando, você já está elaborando uma resposta para dar para ela, né? Sem saber o que ela de fato está falando. Então, se você está fazendo isso, você está na escuta seletiva. Seletiva. Então, você não está ouvindo para entender, você está ouvindo para dar uma resposta. Sim. E esse é um processo que diz muito sobre você. Então, é assim, uma pessoa que ela escuta para dar resposta e não para entender o que está acontecendo, é uma pessoa que tem baixa estima. Ela não pode demonstrar que não conhece sobre aquilo que está sendo trabalhado, ela não conhece sobre o assunto abordado, ela está ouvindo, observa, não está escutando, ela está ouvindo para dar uma resposta, para não demonstrar uma falha. Ela dificilmente vai dizer, eu não sei sobre isso. Então, ela está ouvindo, ela está escutando para dar uma resposta. Então, primeira ferramenta, autopercepção. Observa se na conversa você está ouvindo, você está escutando, usando os 2 sentidos, né, de ouvir, que é fisiológico, e de escutar, que é cognitivo, para dar uma resposta ou se é para entender o que a pessoa está falando. Segunda ferramenta que eu acho extremamente importante, escutar até o final, sem interromper e sem julgar. E o interromper nem sempre precisa ser verbal, porque nós nos desconectamos daquilo que a pessoa está falando. Então, os primeiros segundos, a pessoa começou a falar, se não está alinhado à nossa visão de mundo, a tendência nossa é desconectar, é parar de escutar o que a pessoa está ouvindo. Então, escutar até o final, sem julgamento e sem interrupção, ou mesmo não verbal. Ou verbal, né? Não é o fato de você falar assim, falar antes dela terminar de falar o que ela está falando, que quer dizer que você está ouvindo, não. Você pode esperar ela terminar de falar, mas mentalmente você já não está acompanhando mais o raciocínio. Então, tem que ficar atenta. Praticar a voz a escutativa é isso, ter atenção. O feedback consciente. Esse feedback consciente ele é muito importante porque ele vai evitar o mal entendido e a má interpretação, que é o que eu faço dentro do consultório. A pessoa acabou de falar, tudo que ela falou, eu pergunto, então você está me dizendo que é assim, assim, assim. Eu repito exatamente o que ela está me dizendo. Primeiro, para que ela ouça o que ela falou e tenha um entendimento do que ela está me trazendo. Isso, por si só, já é uma grande ferramenta. E depois, para evitar um tipo de mal-entendido, para mim não acionar
o que é a minha verdade absoluta, o que é a minha visão de mundo, o que é a minha crença, e sim trabalhar em cima do conteúdo que ela está trazendo. Então, a pessoa falou, você repete. Aí, então, você está dizendo que é isso, isso. Principalmente quando você está numa discussão onde tem opiniões diferentes, opiniões divergentes. Quando você faz isso, você vai observar que a pessoa vai falar, mas não foi isso que eu falei. Então, mas foi exatamente o que você reproduziu. Mas foi exatamente o que você reproduziu, mas você entendeu... Sim, do que ela falou. Diferente do que ela havia dito. Sim. Então, às vezes, trocar uma palavra nessa comunicação vai fazer toda a diferença. Observa como que uma escuta ativa ela faz toda a diferença. Outra ferramenta é a empatia. Você ouvir de forma empática, não com a sua visão de mundo, mas com a visão de mundo da outra pessoa. Sem julgamento, tentando entender o que ela está trazendo, observando as expressões faciais, toda a comunicação não verbal dela, né? A verbal e a não verbal. Porque muitas vezes o que a pessoa está falando não está alinhado com o comportamento não verbal. E quando você olha as expressões do corpo, você consegue ter uma clareza daquilo que ela está falando. Então, o processo empático, a escuta empática, ela também é muito importante. E o silêncio, a ferramenta do silêncio. Essa ferramenta é algo assim que eu acho maravilhoso. A pessoa está falando, você não coloca informações no vazio que ela está trazendo. Deixa o vazio vazio. Estou conseguindo me fazer clara nisso? Sim. A pessoa está falando, observa só o que ela está falando, escuta só o que ela está falando. Não coloca informações no vazio da comunicação dela. Pratica o silêncio. O silêncio da sua fala, do seu verbal e do seu não verbal, que é o pensamento, a sua linha de pensamento. Acalma a sua linha de pensamento. Você vai observar que você vai passar a não ser tão ansioso, porque isso vai ajudar até no processo da ansiedade. Tem gente que, enquanto está ouvindo você falar, ela está fazendo conta do mercado. Vai, Gabi. Paty, para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, eu queria entender, na verdade, deixar um pouco mais reforçado, se a escuta seletiva, ela é... Como é que fala? Inconsciente ou não, porque o que a gente pode imaginar? Então quer dizer que quando uma pessoa pratica ali a escuta seletiva, ela demonstra um desrespeito pela pessoa, um desinteresse pela pessoa, ou a escuta seletiva é realmente algo inconsciente? O que acontece daí? A escuta seletiva, ela é inconsciente. Lembra do viés de confirmação. Lembra que o nosso cérebro, ele está programado para te colocar na zona de conforto. E o que é a zona de conforto? Tudo aquilo que sai fora daquilo que você conhece, fora da tua visão de mundo, ele vai tender a descartar. Então, não é uma falta de respeito. Não é uma falta de respeito. Existem momentos que a pessoa está falando, você propositalmente você não quer ouvir, mas você faz isso de forma consciente. Agora, a escuta seletiva, ela acontece de forma inconsciente e automática. E lembre-se que também é um mecanismo de proteção emocional, né? Então, observa, se você está fazendo isso, por que você está fazendo isso? Né? Como que você pode melhorar? E lembrando que a escuta ativa, ela vai fazer toda a diferença. Seja no seu ambiente profissional, seja no seu ambiente familiar, seja dentro dos seus relacionamentos românticos ou não, fraternais ou não, né? Porque existe vários tipos de fraternidade, né? Não é só entre irmãos, né? Existe aí fraternidade entre amigos. Então, como que você está se comunicando? Como que você está ouvindo? Você está ouvindo ou você de fato está escutando? Porque lembre-se que tem a diferença. Ouvir é fisiológico. Você vai ouvir. Se você não tivesse esse sentido seu funcionar, você vai ouvir. Agora, escutar, ele exige que você preste atenção, que você use todo o seu processo de cognição. Então, é bem diferente ouvir de escutar. Maravilha. Muito bem. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui nos estúdios da Auriverde. Paty,
As pessoas que quiserem encontrar um pouquinho mais do seu trabalho, dos conteúdos que você produz, ou até conhecer você profissionalmente, como devem fazer? Meu WhatsApp, pode me mandar mensagem que eu respondo assim que possível. Dificilmente eu atendo ligações, mas é 14 99774 0965 e eu respondo. Não tem ninguém que vai ficar sem resposta se entrar em contato comigo. Redes sociais, eu tenho o canal no YouTube, que é Patrícia Rossi Treinamentos, e Instagram, que é Patrícia Rossi _oficial. Muito bem, Patrícia Rossi conosco aqui na programação da Auriverde. Pati, um beijo no seu coração. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijão, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. E lembre-se, pratique a escuta ativa e não a seletiva.